Olá, meu nome é Ana Paula e eu vou falar um pouquinho da hipertensão intracraniana. Então, o crânio ele é uma estrutura rígida, inflexível, e dentro da caixa craniana existem alguns componentes principais, como o sangue, o líquido cefalorraquidiano e o tecido cerebral. E esses componentes, eles vivem numa harmonia, numa dinâmica de harmonia entre si. Mas quando ocorre o aumento no volume de um desses componentes, o outro ele precisa diminuir de volume para que essa pressão intracraniana se mantenha. Caso não ocorra, a pressão vai subir e vai se tornar uma hipertensão intracraniana. Então, o volume considerado normal da pressão intracraniana é de 15 milímetros de mercúrio. E quando há uma alteração, é considerado anormal uma pressão intracraniana de 20 milímetros de mercúrio ou mais. Então, 20 milímetros de mercúrio ou mais é considerada hipertensão intracraniana. Quando ocorre alguma patologia que gera o aumento do volume desses componentes, como por exemplo, num tumor cerebral ou no hematoma, eles vão, dentro da caixa craniana, causar um aumento no volume. E, para compensar, o organismo fisiologicamente vai usar um mecanismo de diminuir o líquido cefalorraquidiano drenando para o saco espinal ou diminuindo também a irrigação sanguínea, drenando o sangue dos seios venosos, por exemplo. Quando ele usa esses mecanismos compensatórios no intuito de evitar que essa pressão interna dentro da caixa craniana aumente e não consegue dar conta disso, ele esgota esses mecanismos porque a patologia continua aumentando o volume interno, então a pressão vai subir e aí vai se ter uma hipertensão intracraniana. E quais são as patologias que podem gerar hipertensão intracraniana? Algumas delas são o AVC isquêmico, o hematoma epidural, subdural, encefalopatias, meningites, hidrocefalia, traumatismo craniano. Então, existem várias patologias que podem levar ao aumento dessa pressão intracraniana e os sintomas clínicos de um paciente com hipertensão, alguns dos sintomas clínicos são alterações na visão, porque há uma diminuição no reflexo da visão, os reflexos eles ficam mais lentos, cefaleia, náuseas, vômitos em jato, sinais de herniação. Esse paciente ele pode apresentar também a tríade de Koch, em que ele pode apresentar bradipneia, bradicardia, hipertensão, que significa já uma compressão do tronco cerebral, porque quando há o aumento nesse volume interno, esse aumento desse volume interno vai causar uma compressão das estruturas cerebrais e aí os pares de nervos cranianos podem ser comprimidos e aí gerar uma série de sintomas nesse paciente, hemiparesia, midríase, tetraplegia, vai depender do grau de compressão e do local onde esteja comprimindo. E, a princípio, esses sinais clínicos precisam ser reconhecidos, esse paciente ele precisa ser ligeiramente estabilizado, avaliar a pressão, glicemia, oferecer suporte ventilatório, medicações, descartar doenças sistêmicas que estejam causando também a hipertensão intracraniana e realizar um exame de imagem, realizar uma tomografia, ser avaliado por neurologista, para que assim sejam tomadas logo as medidas para intervir que progrida essa hipertensão e cause lesão neurológica. Então, cirurgicamente podem ser realizada a craniectomia descompressiva. Pode ser o drenagem de hematoma também, os hematomas podem ser drenados, pode ser instalado um sistema ventricular para a drenagem do líquido cefalorraquidiano, quando esse líquido estiver aumentando, por exemplo, na presença de uma patologia como a hidrocefalia.
Então, o sistema de drenagem instalado, ele permite que, é um sistema com a válvula e um transdutor, permite que tanto drene o líquido cefalorraquidiano, que o neuro acompanhe essa drenagem através de uma coluna, tem a coluna de mercúrio e de água, e avalie também os parâmetros, os valores dessa pressão intracraniana. Então, as medidas precisam ser logo tomadas, né? É interessante que se reconheça logo quais são os sinais clínicos da hipertensão intracraniana, que o manejo seja o mais adequado e o mais rápido possível, para que assim possa se evitar a hipóxia, né? Uma isquemia cerebral, né? E futuras lesões neurológicas em função disso. E aí esse paciente tenha uma melhor sobrevida.